Torquês não se importava com as forças desta cidade. Contanto que seguissem as ordens de Souta, seriam apenas deixados para lá. Ele virou a cabeça e viu várias pessoas tentando entrar no portão da prefeitura. Ele se perguntou de onde tiraram coragem para causar problemas neste lugar. Mas depois de observá-los ele suspirou. Aquelas pessoas eram apenas bandidos e parece que estavam seguindo a ordem de alguém para testar as águas aqui. Torquês virou a cabeça para Remina e disse: "Vá, deixe apenas um vivo para interrogatório, então vamos destruir as pessoas atrás deles." "Sim, senhor." Remina assentiu e saiu rapidamente para completar seu pedido. Olhando para as costas dela, Torquês suspirou. Ele se sentou em uma cadeira vazia e se inclinou para trás enquanto olhava para o teto. "Já faz um tempo que comecei a andar com Souta e os outros. Eu me pergunto o que aconteceu com eles. Ainda faltam muitas coisas para Astros", ele murmurou para si mesmo. Ele deveria aproveitar essa chance para descansar, já que tem trabalhado sem parar nos últimos meses. Ele poderia simplesmente deixar o resto para Remina e os outros. Ele só trouxe 10 pessoas aqui. Ele estava no grupo de batedores para que o resto chegasse mais tarde. Nem todos viriam aqui, pois ainda precisam guardar a Fortaleza Guardiã. É que desde que este lugar se tornou território de Souta, precisavam de alguém aqui. Remina saiu e olhou para os 3 bandidos que tentavam entrar na prefeitura. As 2 pessoas que estavam guardando o portão se curvaram quando ela apareceu. Afinal, sua posição nos astros era bastante alta. "O que vocês estão fazendo aqui? Aqui é a prefeitura. Vocês não são bem-vindos aqui." Ela disse em um tom frio. "Oh, uma gostosa apareceu. Por que você não vem se divertir com a gente?" Um dos bandidos disse enquanto lambia o beiço. Eles olharam para o corpo dela com desejo. Eles nem se incomodaram em disfarçar. Remina estreitou os olhos e disse: "Mate-os. Deixe apenas um vivo." Sim, os 2 guardas acenaram para ela educadamente. Ei, um dos bandidos estava prestes a dizer algo quando algo apareceu à sua frente. No momento seguinte, suas cabeças estavam rolando no ar, espirrando sangue em todas as direções. "Tud!" Com um som de "tud", suas cabeças pousaram no chão. O bandido restante lentamente virou a cabeça e olhou para seus companheiros. Seu rosto rapidamente ficou pálido quando ele caiu de bunda enquanto apontava para os 2 guardas com horror. "Vejo você." Ele estava chocado e assustado ao mesmo tempo. Ele nem sabia como seus companheiros morreram. Foi muito rápido e ele só percebeu quando 2 cabeças rolaram no chão. "Você não pode nem avaliar nosso nível de poder, então você deve ter imaginado que somos ralé, igual a você", Remina disse claramente. Ela se virou e acrescentou: "Pegue-o. Vamos interrogá-lo." Ela avançou e entrou na prefeitura mais uma vez. Ela foi para outra sala e encontrou seus subordinados. Ela pediu que limpassem o portão e dessem um jeito nos cadáveres daqueles bandidos. Esta cidade era apenas semelhante ao lugar de onde ela veio, a cidade Raio Azul. Naquela cidade, os especialistas mais fortes estavam apenas no ranking naquela época. Ela era apenas uma pequena figura e ignorava as verdadeiras potências do universo. "Eu me pergunto se há pessoas que podemos usar." Remina murmurou enquanto olhava para sua mão. Ela estava mais forte do que antes. Ela havia alcançado o chamado Reino da Mana Líquida e as 9 pessoas com ela eram todas de rank B. Havia outra rota além de fortalecer sua carne. Era para ampliar sua reserva de mana e aumentar sua capacidade de mana. A maioria dos magos usava esta alternativa. "Eu me pergunto quantos especialistas estão escondidos nesta cidade." Remina disse em voz baixa. Não importa, já que ela descobriria mais tarde. Eles iriam checar todos os cantos da cidade Katoi antes que o líder chegasse. Parece que não se importaram com as mudanças no mundo. Ou talvez, pensem que está fora do seu alcance. Ela murmurou. As mudanças na densidade de mana foram um grande evento, mas parece que a maioria das pessoas aqui não se importou com isso. Ou talvez, isso seja normal para eles, já que são pessoas do mundo divino. Mas o Sr. Torquês disse que isso não é um evento normal.
Ela balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo da sua mente. Ela ainda tinha algo para fazer, então não deveria pensar sobre essas coisas agora. Ela descobriria isso mais tarde, depois que terminasse seu trabalho. Na família Shimpon, Edward tinha um olhar sombrio em seu rosto. Ele olhou para seus 2 filhos e disse lentamente: as pessoas dos bandidos do horror sangrento fizeram um movimento. As pessoas enviadas foram mortas sem piedade. Qual é o nível poder das pessoas na prefeitura? Adel, o primeiro filho, perguntou com uma carranca no rosto. Eu não tenho ideia, mas as 3 bandidos já eram mestres, Edward disse enquanto olhava nos olhos de seus filhos. Mestres? Então, as pessoas da prefeitura são especialistas no nível grão-mestre. Alan, o segundo filho, disse enquanto esfregava o queixo. É bom que permaneçamos em silêncio ou então nosso povo sofreria o mesmo destino que esses bandidos. No continente de deuses, o especialista no rank C era chamado de mestre, enquanto o especialista no rank B era chamado de grão-mestre. Eles eram diferentes do continente Giza, que usava o ranking da guilda de aventureiros em todo o território. Alo olhou para o pai e perguntou: pai, você acha que eles são pessoas do governador? Edward suspirou e disse: eu não tenho ideia. Nós só podemos esperar pela resposta da prefeitura e saberemos de que lado eles estão. Adel deu um soco na mesa e disse com raiva: não importa o que aconteça. Não vou deixar outras pessoas controlarem nossa cidade. Devemos apoiar os bandidos do horror sangrento e deixá-los lutar contra os especialistas na prefeitura. Não podemos, irmão. A menos que tenhamos informações suficientes sobre essas pessoas, não podemos agir de forma imprudente. Alan disse ao irmão. E se chegar ao ponto em que já é tarde demais para se mover por causa da sua hesitação? Você pode realmente se responsabilizar por isso? Hein? Adel disse em voz alta. Parem! Edward gritou para parar seus 2 filhos. Ele olhou para eles e disse: Adel, pare com isso. Alan está certo. Neste mundo, é melhor se mover com cautela. Mais cedo ou mais tarde, temo que até nossa família seja pega nessa luta. É por isso que temos que fazer alguma coisa. Expandir e fortalecer nosso território antes que a guerra estoure. Adel estalou a língua. Ele não está errado. Nesta situação, tinham que expandir seus poderes e fortalecer seu exército. O governador havia mudado e já estavam planejando anexar a cidade vizinha, incluindo a cidade Ekatui. Se ainda permanecerem em silêncio, estarão indefesos uma vez que o exército do governador do Vale das Minas. Vice-chefe, o prisioneiro revelou algumas informações. Ele disse que pertence a um grupo chamado Bandidos do Horror Sangrento. É um grupo de bandidos que secretamente esconde e controla o submundo de Ekatui. Os 2 guardas que interrogaram o bandido voltaram. Eles rapidamente relataram o que encontraram a Remina. Torquays era o chefe de finanças, pesquisa e secretário do líder. Enquanto Remina era vice-chefe de finanças, quando Torquays estava em sua pesquisa, era ela quem cuidava do departamento financeiro da Astros. Remina assentiu enquanto ouvia os relatórios de seus subordinados. Os bandidos do horror sangrento são uma das 3 organizações de Ekatui. Essas 3 organizações estavam em aliança para ir contra a família Shimpan. Eles estavam brigando pelo controle da cidade. Quanto à força de sua organização, parece que não podemos agir precipitadamente. Preciso relatar isso a Sr. Torquays primeiro. Remina disse com uma carranca. Ela massageou as têmporas e depois de um tempo, olhou para os 2. Ela acenou com a mão enquanto dizia: você pode ir agora. Eles foram o primeiro grupo aqui. O segundo grupo chegaria em breve e teriam mão de obra suficiente para anexar as 3 organizações. Sr. Torquays é quem vai decidir, Remina murmurou enquanto se levantava. Ela rapidamente foi ao gabinete do senhor da cidade e descobriu que Torquays estava dormindo. Ela não o perturbou e apenas esperou que acordasse. Em sua opinião, não valia a pena perturbar Torquays só por essas informações. Ainda assim, ela tinha que relatar, então ela esperaria ele acordar. Quando Torquays acordou e ouviu seu relatório, ele respondeu: não precisamos esperar pelos outros.
Vamos lá e destruir esses merdas.